noite. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, no nome de Jesus. Estamos em mais um domingo de culto online da Igreja Batista Filadélfia. Eu gostaria de ler o texto que se encontra em Jeremias, capítulo 3, verso 15, que diz: E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Com esse texto eu quero dar os parabéns, fazer uma homenagem a todos os pastores. Hoje é o segundo domingo de junho e comemora esse dia do pastor. Que a graça do Senhor esteja sobre você, pastor, os nossos pastores auxiliares, os pastores da nossa rede de igrejas, assim como nós também, os pastores presidentes da igreja, eu, pastora Leidiane e pastor Eldo. Que Deus nos dê graça e sabedoria para conduzir o seu rebanho, amém? Então, pastor, que Deus te abençoe, renove tuas forças, o Senhor é contigo. Então, feliz dia do pastor para todos os pastores da nossa denominação, de outras igrejas. Que Deus abençoe esses homens e mulheres de Deus que dedicam sua vida para servir ao próximo. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor? Pai, te louvamos, te agradecemos nessa noite. Obrigada por mais um domingo na tua presença. Obrigada porque nós somos teus, somos parte da tua família, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor por nós que foi demonstrado através do teu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário e assim nos reconciliou contigo. O Senhor nos fez filhos. Obrigada, Deus. Continua conosco. Recebe o nosso louvor a ti. Te pedimos perdão, Senhor, se te entristecemos por obras, palavras, pensamentos. Ah, Senhor, perdoa-nos, lava-nos com o sangue de Jesus. Que possamos, Pai, tocar em teu coração e sermos tocados por ti. Que esse domingo, essa noite de domingo seja abençoada, porque nós vamos sentir a tua presença, sentir a tua graça e render a ti louvores, honra e glória. Que nosso coração esteja preparado para receber também a tua palavra. Que nós possamos, Pai, responder às tuas expectativas. Ser conosco hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado, e o reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixa o homem mau seu caminho e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus
breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem, Ele vem, e sua justiça prevalecerá. Ele vem, Ele vem, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem, aleluia, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Então declare sua justiça, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que bom que nós temos um Pai que zela por mim e por você. E essa verdade dessa paternidade é que nós vamos declarar nessa noite, no nome de Jesus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, o teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, o teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 O teu é o reino, o teu
o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Para sempre, sempre, sempre. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder. Diga, teu é o poder, teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Declare isso. O teu é o reino, teu e o poder totalmente, totalmente, totalmente. Todo sempre tu és Rei, Jesus, exaltado. Para sempre, amém. De alguém que tem fome e sede do Senhor. Oh, Senhor, vem ao teu reino, Deus. Vem mesmo, Senhor, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso e nada é impossível, Senhor, para ti. Tu és o nosso escudo. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Por isso colocamos nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus. Nada pode impedir o teu agir. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois teu fôlego é minha vida.
e nunca me cansarei. Eu posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Da tua voz não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois
Ti, Senhor. Tu és a nossa força, o nosso escudo, Deus. Nada é impossível para Ti, Senhor. Nada é impossível. O Senhor é forte e poderoso. Agindo, Deus, quem impedirá? Aleluia. E é nesse ambiente de fé que nós vamos estar orando pela tua família, pela tua casa, assim como pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Amém? Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti cada lar, Senhor, cada vida, cada pai, mãe, filho, avô, avó. Ah, Senhor, o Senhor sabe e conhece os corações. Nós somos Teus filhos. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós somos famílias que carecem da Tua misericórdia, Teu grande amor. Vem sobre nós, ó Pai. Toca no coração de cada pai de família, de cada mãe, dando graça, força, estratégias. Vai tirando, Senhor, toda a angústia desses corações. Vai tirando todo o peso, toda a ansiedade que pesa sobre nós, que quer nos neutralizar, Senhor. Nós te pedimos que Teu Espírito Santo arranque toda a tristeza, toda a angústia, toda a falta de fé, Senhor. E o nosso coração seja cheio de fé, de esperança, de paz, de alegria que vem do Teu Espírito, ó Pai. Vem sobre nós. Nós te pedimos, visita cada lar, Senhor, dos membros da nossa igreja. Vai tocando, Senhor, sobre também a nossa comunidade, nosso estado, Senhor. Vai tocando em cada família, Senhor. Vai fazendo a obra. Todo mal contra as nossas vidas que caia por terra, Pai. Te pedimos os Teus anjos guerreiros para lutar por nós, Senhor. Lutar, nos dá livramento, Deus, no nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, doentes, enfermos, não importa a enfermidade. Nós declaramos em nome de Jesus, sejam curados agora, em nome de Jesus. Que recebam cura, toda dor de cabeça passe, vai embora. Tudo que está causando dor, febre, inflamação, infecção, seja repreendido pelo próprio Deus. Que a mão de Deus toque no teu coração, na tua alma, no teu organismo agora, trazendo cura no nome de Jesus, no teu físico, na tua alma, equilibrando as emoções. Nós te abençoamos a nossa casa, o nosso lar, as nossas famílias, com toda sorte e bênção para o louvor e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus por mais uma semana que Ele nos concede. Podemos dizer com toda a firmeza em nosso coração, até aqui o Senhor nos ajudou. Apesar do fechamento dos templos, o nosso culto a Deus continua e verdadeiramente os nossos lares se tornaram uma extensão da igreja. Deus tem guardado os nossos lares, Deus tem guardado as nossas famílias e nós temos muitos motivos para agradecer. Agora chegou um momento muito especial que é o quadro IBF em Casa. Hoje nós vamos acompanhar uma palavra de fé da família que é muito amada da nossa igreja, que é a família Colhantes. Confere aí. A paz do Senhor, amada igreja. E agradecemos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui em nossa casa como família. E estou muito grato a Deus pela oportunidade de todos os dias nós louvar e exaltar seu nome. Eu, como sacerdote, tenho levantado um altar aqui nesta casa. É difícil hoje em dia nós podermos congregar, mas é fácil de nós estar em nossa casa e de poder levantar um clamor. E isso eu é feito como sacerdote neste lar. Me alegro muito por isso, porque cada dia estou mais com minha família, reunido, como já tínhamos por costume. Estava meditando no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Falava com uns amigos no meu trabalho, já que lá o Senhor me deu a oportunidade de fazer uma célula. E toda segunda-feira nós estamos trazendo uma palavra e orando por nossos companheiros de trabalho. Isso, eu estou muito grato porque Deus me deu essa oportunidade. E quando o Senhor nos dá uma oportunidade, não podemos perder. Estava falando sobre o Salmo 23 e falava que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguns comentavam e diziam, não me vai faltar nada.
Mas não é assim. Os seguintes versículos deste Salmo 23 dizem que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, nos leva por águas tranquilas e refrigera nossa alma. Mas também Ele continua dizendo que Ele está na sombra da morte, não é na morte mesmo, porque quando vem a morte, acaba, mas na sombra da morte, como essa pandemia que está fazendo, sombra da morte. Não sabemos quando Ele vai vir, a morte vai vir, mas Ele está aí rodeando. Mas aí esse salmo fala como um Senhor zeloso, que Ele está no momento de paz, no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de alegria, Ele está conosco, esse Senhor. E ao final deste salmo, me alegra muito o coração, que ele disse assim: a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida. Uau, que interessante isso, que gozoso, que alegra o nosso coração, porque ele não está um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, não, ele está todos os dias. Por isso, esta palavra eu quero deixar para ti, amada igreja. Continua firme no Senhor, descansa no Senhor. Se está na sombra da morte, se está em pasto verdejante, Ele é nosso pastor. Deus te abençoe. Já em breve vamos estar juntos, nos cumprimentando, nos louvando e exaltando o nome do Senhor junto. Pastor. A paz do Senhor, amada igreja, e que maravilhoso é saber que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Estamos em um tempo, né, de isolamento social, onde nós temos visto a mão de Deus, o agir de Deus em confronto dos nossos projetos pessoais, profissionais, ministeriais, que a gente já se planeja o ano 2020, né, em todas as áreas. E a gente está aprendendo nesse ano 2020 que quem é soberano é Deus. E essa soberania do Senhor é sinônimo de que Ele está no controle de todas as coisas. E essa é uma das coisas que a gente aprendeu também como família nesse tempo, de poder dizer: Senhor, mas além da ciência, é o teu agir, é o teu poder. Onde a ciência não tem a resposta, o Senhor tem uma resposta para nós. Outro ponto também que a gente experimentou nesse tempo da nossa experiência de isolamento, porém como igreja ativa, de saber que nós servimos a um Deus protetor, porém não um Deus superprotetor. Eu meditava e dizia: a gente às vezes toma essa liberdade de dizer: eu decreto. Nós não decretamos nada. E nesse pensamento, às vezes, de ter um Deus superprotetor, a gente experimenta e aprende que nosso Deus é protetor. A superproteção nos limita, nos faz crentes inseguros, crentes que somos como as ondas do mar. Mas a proteção de Deus nos diz, como Jesus falou, que no mundo teríamos aflições. Porém, Ele nos disse: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós vamos vencer. Tempos de pandemia, tempos de dor, tempos de tristeza, de sofrimento, Ele está no controle. Outro ponto que a gente aprendeu muito e se regozija é de experimentar e da ausência do não reconhecimento a Deus. A gente, como igreja, tem que reconhecer, tanto nas mínimas coisas como nas coisas grandiosas. A gente, nesse tempo de isolamento, a gente experimentou muitas coisas. Teve um final de semana, na última friagem que a gente passou, um final de semana muito em guerra espiritual de oração. Porque tinha muita gente conhecidos que estavam em oração, em pedido de oração, e nós, todo momento, fazendo roda, assim, em família para orar. Porque eram pessoas próximas, pessoas de um vínculo sanguíneo do Peru também ligando à igreja: ore, pastora, que a minha família, meus irmãos, ore, minha irmã, agora minha sogra está entrando na UTI, e há pouco tempo a minha sogra não conseguiu e foi a óbito. Situações assim que nos levou esses finais de semana em oração, em clamor, e nos posiciona a dizer: o que eu falo, o que eu digo como igreja? E aí, nesse tempo, era um dia de friagem, e eu pensei: digo, meu Deus, hoje não cairia mal na sopa. E eu simplesmente pensei, mas era um dia tão corrido, porque era um dia corrido assim, de intercessão como família.
Gente, e de tarde chegou essa panelona de sopa. Deu um anjo de Deus que veio deixar aqui na porta da nossa casa. Gente, nosso Deus é Jeová Jireh, amada igreja. Eu não sei como vocês estão, mas o único que eu quero te dizer que a grandeza de Deus, o poder do Altíssimo Deus, guarda a tua casa. Assim como meu esposo falou, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é soberano em todos os momentos. Ele é provedor e protetor em todo tempo. E que Deus os abençoe. E acredito que em breve cada um terá experiências gloriosas que compartilhar. Experiências maravilhosas que vai acrescentar a fé uns dos outros. E que Deus os abençoe tremendamente, amada igreja. Amém, igreja. Uma das coisas também que a gente tem aprendido, particularmente como filha falando, é essa confiança, né? Essa confiança dos nossos seres queridos, confiança no Senhor, em que eles poder confiar em falar das suas circunstâncias, falar das suas enfermidades, falar das coisas que estavam passando e a gente poder ter essa intercessão e poder ter este tempo a sós com o Senhor, de poder ter essa intimidade com o nosso Pai. E eu tenho aprendido isso muito neste tempo maravilhoso que eu tenho compartilhado com minha família. A gente poder ter esse vínculo, não? E poder orar uns pelos outros, que é uma demonstração de amor, é uma atitude de amor. E uma dessas demonstrações é isso, é a oração, a intercessão. E a gente tem feito isso. A gente, como costume, sempre tem de compartilhar nossas experiências em família, na nossa mesa. Mas um tempo bom foi este de poder interceder, de poder orar. E a gente também ora por vocês, famílias da Igreja Batista de Filadélfia, ora por vocês, ora por todos vocês. Vocês estão sempre nos nossos corações, a gente ama vocês e que em nome de Jesus vamos estar juntos no templo adorando ao Senhor. Muito obrigada por tudo, que Deus os abençoe. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor, amado. A paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Leudes, estou aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Amém? Eu quero te convidar para você abrir a palavra no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos, que vai falar de algo tão importante para a nossa caminhada cristã. E principalmente nesses dias que estamos vivendo, esta palavra, ela fala, essa palavra, ela tem que ser exercitada, principalmente nestes dias. Diz assim a palavra, Hebreus capítulo 11, versículo do 1 ao 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura da tua palavra, porque a tua palavra, Pai, ela é alimento, ela é a saúde para o nosso corpo, alma e espírito, Pai. E aqui nós estamos nesta hora, Senhor, a meditar na Tua palavra. E que ela possa fluir, Senhor, meu Deus, a tal ponto de penetrar juntas e medulas, Pai. E fazer, Pai, cumprir o propósito para o qual ela foi lançada, meu Pai. Que seja o Teu Espírito a me usar nesta hora, Senhor, para que a Tua palavra flua aos corações, Pai. Assim nós te louvamos, bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nós vamos falar sobre fé. Talvez você já tenha ouvido muito nesses últimos dias sobre fé.
mas é exatamente isso que o Senhor ele quer ministrar muito mais em nossos corações. Por quê? Por que será? Aqui o autor de Hebreus ele vai falar que a fé ela é a certeza de que haveremos de receber aquilo que esperamos, ou seja, ela é a prova daquilo que não podemos ver. Então, a fé é algo necessário para nós. A fé é como se fosse o combustível necessário para que nós possamos continuar na nossa caminhada. E a palavra de Deus aqui, ainda aqui em Hebreus, no capítulo 11, mas no versículo 6, ele vai dizer que a fé, sem ela é impossível agradarmos a Deus. Quão importante, não é verdade, amados, é termos algo que se resume em 2 letras: fé. É através dela que nós conseguimos agradar a Deus. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, vai dizer que nós somos justificados pela o quê? Pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é através da fé, somente por ela, que nós somos reconciliados com o nosso Pai Celestial através de Cristo Jesus. E lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer que para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Onde deve ser apoiado a nossa fé? Na sabedoria humana? Na força humana? Não, mas aonde? No poder de Deus, amém? E aí, amados, eu quero ressaltar a igreja, os irmãos de Tessalônicas. Muito interessante que esses irmãos, segundo Paulo, em suas cartas de 1 Tessalonicenses, vai dizer que esses irmãos, amados, eles eram conhecidos. Esses irmãos, eles tinham uma fé tão grande em Deus que isso impactava ali aonde eles estavam, aonde eles iam. Diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, diz: porque de vós repercutiu, olha o que Paulo fala, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa, amém? Então esse povo, esses irmãos de Tessalônicas, amados, eles eram conhecidos não só por pregar a palavra do Senhor, eles eram conhecidos por tamanha fé que eles tinham. E lá no capítulo 3, ainda dessa carta, versículo 7, Paulo vai dizer que o quê? Que ele se sente encorajado. Você já pensou, amados? Quantas pessoas elas estão próximas de nós? E amados, como é bom quando estas pessoas, elas têm um ambiente, elas exalam, sabe, um ambiente de fé. Porque Paulo estava aqui passando por lutas, dificuldades. Ele vai dizer: por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que tendes, amém? Então, amados, a fé, ela vai produzir um outro ambiente. A fé, ela tem poder para quê? Ela tem poder para encorajar as pessoas que estão do nosso lado. Quantas pessoas estão do nosso lado que estão precisando de uma palavra, de um ânimo? E quem será aqueles que vão ali revigorar as forças daquela pessoa? Eu e você, amém? Através da fé no Deus Todo-Poderoso, amém, amados?
E Paulo, sabe, é muito interessante que Paulo, ele vai dizer lá no livro de 2 Timóteo 4:7, esse homem, esse grande, apóstolo, esse homem de Deus, ele vai finalizar a carreira deles dizendo a seguinte frase: combati o bom combate, completei a carreira. Agora, o que foi que Paulo guardou? A fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei o quê? A fé. Então a fé se faz necessário. Quem foi Paulo? Paulo foi um grande instrumento de Deus. Paulo foi um homem que foi muito provado, muitas situações difíceis, tribulações ele teve que passar aqui na terra. Porém, ele diz no final da sua vida, no final da sua carreira, ele diz: combati o bom combate, eu completei a minha carreira, mas tem uma coisa, eu guardei a fé. É somente, amados, através da fé que nós conseguimos alcançarmos o propósito de Deus. Amém, amados? E lá em Mateus capítulo 13, versículo 58, nós podemos ver o que Jesus, o que Jesus vai falar sobre fé. Ele diz assim: e Jesus não realizou muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então, Mateus, ele diz que Jesus ele não podia realizar milagres. Por quê? Porque não tinha fé. Entendem? O ambiente de milagres, ele vai ser estabelecido através de quê? Através da fé. Da minha fé, da sua fé. E vamos ver o que Jesus fala lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 17 ao 27, ele vai narrar uma história, dizendo assim: contudo um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga no chão, então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Aqui estava um problema, aqui estava um pai clamando pela misericórdia, aqui estava um pai que estava desesperado porque desde a infância o seu filho era atormentado. E aí ele vai falar, esse homem, esse pai vai falar assim: roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Aí olha só o que Jesus ele vai falar. Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Jesus dá uma sacudida. Jesus dá uma sacudida nos seus discípulos assim: olha, ó geração sem fé, ó geração incrédula, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Olha o que Jesus fala, amados, daqueles que não tinham fé. Trazei-o a mim, assim disse o Senhor. E logo o trouxeram. Assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Preste atenção. Esse pai, ele vai dizer assim, ó: todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós. Amados, olha só o que Jesus ele vai responder. Ele vai responder exatamente assim: se podes? Uma interrogação. Opa, se podes? E Jesus vai contestar este homem. Ele vai dizer: olha, tudo é possível para aquele que crê.
Então a fé, amados, é um instrumento de milagres. O Senhor, Ele pode fazer? Pode, porque Ele diz assim, nada é impossível para Ele. Porém, Ele dá uma condição, você precisa crer. Você entende? Os nossos milagres, as nossas bênçãos já estão liberadas. O Senhor, Ele já determinou a nossa cura, a cura do nosso físico, a cura da nossa alma. Ele já liberou todas as nossas bênçãos, porque lá em Efésios está escrito que Ele já conquistou todas as nossas bênçãos. Porém, nós precisamos crer. Porém, aquele pai, ele precisava crer. E aí diz a palavra que imediatamente o pai do menino asseverou. Quando ele viu que o que estava impedindo a cura do seu filho era apenas o fato dele crer, a palavra fala que imediatamente ele asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Talvez você está aí hoje, amados, ansiando por um milagre, ansiando, sabe, por um mover, sabe, por uma agir da parte de Deus. Mas eu quero te dizer que a tua vitória, que aquilo que você anseia, aquilo que você pede, o teu milagre, o Senhor já realizou, amém? Em nome de Jesus. Mas é necessário uma coisa: somente você crer. É crer. E que nós possamos pedir nesta hora: Senhor, ajuda-nos a vencermos a nossa falta de fé. Que nós possamos, Senhor, romper em fé. E a palavra diz que, percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando ali que ele fosse embora. E ali Jesus colocou aquele menino em pé. Amém? Por causa de quê, amados? A fé. Lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus vai dizer algo muito importante, algo tão importante, principalmente para nós nesses dias que estamos vivendo, não é verdade? E vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende o quê? Fé e coragem. Eu venci o mundo. É necessário fé, é necessário coragem nesses dias, ou seja, todos os dias da nossa caminhada aqui terrena. Amém? E amados, eu quero trazer o exemplo de fé de 3 personagens bíblicos, conforme esse texto de Hebreus que nós lemos aqui do capítulo 11, no verso 2 ele diz assim: portanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. E eu escolhi 3 personagens, o qual aqui o capítulo 11 ele aborda 3 personagens que, com as suas atitudes de fé, marcam a nossa trajetória, marcam, sabe, a nossa vida cristã, sabe, ela nos encoraja. E o primeiro deles é Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5 e 9, diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Qual a atitude de fé deste homem? Aqui, segundo a palavra, diz que a maldade do homem ela havia se multiplicado. Na terra, a maldade, a perversão humana
tinha tomado uma proporção tão grande que Deus chegou, o Senhor ele tomou uma decisão de quê? De acabar com tudo, com a sua criação. Porém, aqui estava um homem que tinha uma atitude de fé. Que atitude de fé era essa? A sua integridade. Amém? A sua integridade, amados, a sua integridade em andar com Deus, diante de quê? Diante de um mundo, de um meio corrompido. Nós vivemos como nunca esses dias que a maldade humana, a corrupção, ela tem aflorado no nosso meio. E qual é a atitude que o Senhor espera? Qual a atitude de fé? Uma atitude de integridade. Foi exatamente essa atitude que Noé, ele teve. Estava ali tudo corrompido. O Senhor, ele fala, olha, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E aí, mas lá no versículo 9 ele diz, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, amados, isso é uma atitude de fé. É quando nós decidimos andar com Deus. É quando nós tomamos uma atitude de integridade, de sermos íntegros, não permitirmos a corrupção adentrar no nosso coração. E uma outra atitude de fé que esse homem chamado Noé teve, amados, e que eu creio que é a chave que marca as atitudes de fé para esse personagem chamado Noé, é a sua fidelidade. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 18, Deus vai falar assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Atitude de fé é uma atitude de fidelidade. Fidelidade para quê? Fidelidade por uma aliança. O Senhor, Ele estava falando, olha, eu vou estabelecer a minha aliança contigo. E por isso eu vou guardar você e a sua casa, você e a sua família. Amém? A atitude desse homem, amados, foi uma atitude de fé dele, foi de fidelidade, aliança com Deus, primeiramente, e atitude de fidelidade para com a sua família. A sua família. Aliança, família, representa aliança, é aliança. É um compromisso que nós temos para com aqueles que nós caminhamos, que o nosso Deus escolheu para caminharmos juntos. E aí o que Deus faz? Deus manda Noé construir uma arca. A arca, amados, ela simboliza o quê? Segurança ante a destruição. A arca, ela vai simbolizar a salvação em vista do quê? Do juízo. Ou seja, tudo ia ser destruído, mas a arca era o sinal da aliança de Deus para com o homem, para com este homem que andava em integridade, que andava em fidelidade com o seu Criador. A arca, ela simboliza essa proteção, a arca, ela simboliza a salvação. E é exatamente o que Deus faz. Deus manda este homem, através da atitude de fé dele, construir uma arca. Para quê? Para que ele e a sua família fossem protegidos. Foi fácil construir aquela arca? Não foi. É fácil lidarmos com a nossa família. E hoje, como nunca, que nós estamos dentro da arca, não é verdade?
Estamos aí nos nossos lares, querendo ou não, temos que ficar dentro da arca. É difícil, amados. Porém, amados, não foi fácil para Noé construir aquela arca. Ele enfrentou o escárnio de seus contemporâneos. Foram ali anos subindo e descendo montanhas para pegar o que? Madeiras, colocar em seus ombros e ali construir a arca, a qual o Senhor determinara. Não foi fácil. Foram anos, mas, amados, como não é fácil, na nossa instituição chamada família. E nós, nesses dias, estamos sendo desafiados a gerar essa atitude de fidelidade para com os nossos. Fidelidade para guardar a nossa casa, para guardar a nossa família, para estar ali na arca. Deus, Ele dá uma ordem, Ele direciona Noé, dizendo assim, olha, constrói uma arca. Como eu falei, não foi fácil, porque como construir uma arca se não chovia? Quantas pessoas zombaram, sabe, de Noé, por tal atitude? Porém, ele sabia que a vida da sua família estava em jogo, que a sua vida estava em jogo. E ele decidiu, com atitude de fé, fidelizar a aliança para com a sua família. Mas não foi fácil. Porém, Deus, Ele deu as coordenadas. Quando Deus, Ele manda, sabe, Noé construir a arca, Ele apenas assim, ó, você vai construir a arca e se vira, não. Deus deu coordenadas. Deus falou quais são os materiais que Ele ia utilizar. Deus falou quais seriam as medidas. Assim, amados, é na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes nós achamos difíceis por causa das lutas, das dificuldades de relacionamentos, né, de ensino para com os filhos, de tudo. Porém, o nosso Deus, Ele nos dá o quê? Quais são as coordenadas? Aqui, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, aqui está as instruções para que nós possamos construir dia a dia a nossa arca. Para o quê? Para salvar a nossa família, para proteger a nossa família. Isso é o quê? Atitude de fé. E lá no capítulo 7, versículo 18 ainda de Gênesis, fala que as águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as muitas águas. E lá no versículo 22 diz: tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Atitude de fé deste homem chamado Noé, a sua fidelidade para com a sua família, fez com que, diante da tempestade, diante das muitas águas do juízo de Deus, fez com que naquele momento ele e a sua família tivesse a salvo dentro de uma arca, protegido, acolhido. Enquanto lá fora pairava a morte, eles flutuavam sobre as águas. Isso é atitude de fé, amados. Muitos querem desistir de construir a sua arca. Muitos, sabe, querem pular fora da arca, desistir do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Mas eu quero te dizer uma coisa: é difícil aí dentro, é difícil teus filhos, é difícil o teu cônjuge. É difícil porque não era fácil para Noé. Vocês imaginem passar mais ou menos 370 dias cheirando ali aqueles incrementos ali dos animais. O cheiro não era agradável.
não tinha muito espaço lá dentro. Eram muitos animais, era uma situação e talvez nós passamos isso hoje, quando nós estamos, sendo obrigados a ficar dentro da nossa casa, e às vezes nós achamos tão difícil, não podemos sair, não podemos fazer isso, aquilo, outro, mas fica quieto. Sabe por quê? Porque lá fora cheira a morte. Lá fora cheira a morte. Lá fora, diz a palavra, tudo que havia em terra seca morreu. Não desista da sua família, não desista do seu casamento. Pelo contrário, construa a tua arca. A tua arca vai fazer com que você e a sua casa sejam protegidos. Amém? E amados, uma outra atitude de fé deste homem chamado Noé é uma atitude de recomeçar. Recomeçar. Você imagine quando tudo acabou, tudo morreu, agora é só você e a sua família, os seus filhos, a sua esposa e ali no caso a nora de Noé. Ele tinha que recomeçar tudo do zero. E será se não se parece com hoje, amados? Hoje muitos de nós vamos ter que recomeçar. Talvez recomeçar uma nova história nas nossas finanças, construir tudo novamente. Talvez recomeçar um relacionamento mais amigável com os nossos familiares. E talvez recomeçar uma nova história com o nosso Deus. E esse homem, ele teve essa atitude. Lá em Gênesis capítulo 14, versículo 16 diz: e aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Noé recomeçou da melhor maneira. Como? Lá no capítulo 8, verso 20 diz: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Noé poderia muito bem dizer assim: olha, filhos, nós vamos ter que recomeçar. Nós vamos começar a dividir as terras, sabe? E vocês vão plantar, vocês vão cuidar disso, daquilo outro. Noé começou dessa forma? Não. Assim que ele saiu da arca, ele recomeçou como? Levantando um altar ao Deus Todo-Poderoso, aquele que os tinha guardado. Sabe, amados, é hoje que nós possamos ter essa atitude de fé, a qual Noé teve, de recomeçar, mas recomeçar diferente. Agora com o Senhor, agradecendo a Ele, pedindo a orientação dEle, para que Ele venha guiar os nossos passos, dia após dia. Então foram essas atitudes deste homem chamado Noé. E um outro personagem, amados, que é bem conhecido na Bíblia com as suas atitudes de fé, é Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e ao 3 diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual foi as atitudes de fé deste homem? Este homem aqui, amados, chamado Abraão,
ele recebeu da parte de Deus uma incumbência de deixar tudo, de sair da sua terra e de, sabe, ir sem rumo. É como se assim, olha, pega alguém, chegasse para vocês assim, olha, pega aí as tuas coisas, arruma a tua mala, você e a sua família e vem, e vai, segue, começa a caminhar aí afora. Mas para onde? Só segue. Foi exatamente isso que esse homem fez, Abraão. Qual foi a atitude de fé dele? De quê? Obedecer. Apenas obedecer. Então, as atitudes de fé desse homem chamado Abraão, as atitudes dele levou a ele se tornar um homem conquistador. Nós, quando olhamos para as atitudes de Noé, as atitudes de fé dele levou o quê? Levou ele a salvar a sua vida, a sua família, a guardar aquilo que era ali tão precioso. E agora as atitudes de Abraão de fé eram uma atitude de quê? De conquista. De sair da sua casa, da sua parentela, sabe? E conquistar. Por quê? Porque Deus aqui já promete todas as bênçãos. Nesses primeiros versículos que nós acabamos de ler, aqui Deus, Ele abre o leque e diz assim, Abraão, olha, eu vou, sabe, te tornar um homem conquistador em todas as áreas da tua vida. Aí ele fala assim, de ti farei uma grande nação. A primeira conquista aqui que Deus, sabe, que Deus vai entregar para Abraão, amados, era ali na área familiar e na área da saúde. Por quê? Porque Abraão, ele não tinha filhos. E Sara era estéril. E Deus aqui já promete, dizendo, de ti farei uma grande nação. E aqui aí Deus continua, e te abençoarei. Ou seja, eu vou te abençoar tanto, eu vou te colocar tantos bens nas tuas mãos. Então aqui já abrange a área financeira. E quando ele diz assim, e te engrandecerei o nome, aqui Deus estava ali entregando para ele o quê? Que ele seria um homem reconhecido no meio dos seus, aqui na área social. Abraão, ele seria conhecido. E aí quando Deus fala assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, o Senhor está entregando para ele aqui a autoridade espiritual, amém? Então todas as áreas, familiar, na saúde, financeira, social, sabe, espiritual, elas seriam afetadas mediante uma atitude de quê? De fé. Todos nós ansiamos por conquistas, amados, no decorrer da nossa vida. E Deus, sabe, Ele promete para esse homem. E através da atitude de quê? A primeira atitude dele foi o quê? Foi de obedecer. A obediência, ela é fundamental para as nossas vidas. Obedecer à voz de Deus. Obedecer os mandamentos de Deus. Obedecer, sabe, os seus princípios, a sua palavra. Assim nós seremos bem-sucedidos. Gênesis 12:40 diz, partiu pois Abraão, como orientar o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, amados, a obediência é fundamental, é uma atitude de fé. Abraão, ele via Deus, ele não via, mas ele apenas obedeceu a ordenança, a voz de Deus. Segunda atitude de fé desse homem é de quê? De confiar, de confiança. Fé é você confiar. Você não está vendo, você vê? Você vê Deus. Mas você crê, você confia que Ele existe, que Ele é o teu Criador, o teu Pai Celestial, que entregou o seu Filho
para morrer por você, te salvar e te tirar das trevas e levar para a sua gloriosa luz. É confiar, isso é uma atitude de fé. E Moisés, ele teve essa atitude de fé. Amados, é fácil? Não é. Confiar é fácil? Não é. Então a atitude desse homem de confiança, sabe, foi diante das decepções. Lembre-se, é diante das dificuldades, é diante das lutas que nós vamos, sabe, sermos, nós vamos ser impulsionados a quê? A exercitar a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus. E foi diante das decepções que Abraão, ele apenas confiou. Quando, sabe, nós sabemos, segundo a palavra diz que Abraão levou Ló, o seu sobrinho. E mais lá na frente houve um conflito familiar, né, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Houve um conflito ali, sabe, familiar. Foi algo tão desagradável, sabe, para Abraão. Foi mediante dessas decepções, amados, que ele decidiu confiar. Uma atitude, sabe, de fé é confiar e ponto. Deus já tinha prometido. Aí olha só olha o que vai acontecer. O que Deus vai falar para ele no capítulo 13, versículo 4 ao 17. Disse o Senhor a Abraão, depois dessa decepção, depois que Ló foi, sabe, apartado, sabe, de Abraão, ele não queria aquilo, mas teve que apartar. E ali, por cima, Ló, ele mandou assim, olha, escolha qual é a área que você quer. E ali Ló, muito esperto, ele escolheu, sabe, a melhor terra. E Abraão ficou ali decepcionado, triste. E Deus aparece para ele, Deus fala com ele e diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na largura, porque eu te darei. Aqui, sabe, amados, diante da decepção, atitude de fé é quando mesmo diante das decepções, mesmo diante dos levantes, nós podemos confiar. Nós continuemos a confiar nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Amém? E mesmo diante da esterilidade, mesmo diante, sabe, ali da madre cerrada de Sara, esse homem teve uma atitude de fé. Abraão teve uma atitude de fé de quê? De confiar. No capítulo 15, versículo 2 ao 6 diz, respondeu a Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa será é Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Atitude de confiar, atitude de crer, levou esse homem a conquistar, amém? Amados, é diante daquilo que, assim como Hebreus fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova daquilo que não podemos ver. Talvez você não consiga ver hoje. Aqui, sabe o que Abraão enxergava? A esterilidade.
a improdutividade. Porém, Deus diz assim: olha para o céu, tu consegue contar as estrelas? Não é verdade? Assim será a tua descendência. Então, ali ele era desafiado na sua atitude de fé a apenas confiar. E a última atitude de Abraão foi de entregar o seu melhor. Entregar o melhor, amados, é uma atitude de fé. O que nós temos entregado? Sabe, a Deus. Aqui Gênesis capítulo 22, versículo 2, vai dizer que acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você imagine, amados, aquilo que Deus entrega, a bênção. Deus fala para Abraão que ele daria uma grande nação, que ele seria, dele seria gerada uma grande nação. Porém, Sara era estéril. E aí Deus, na sua misericórdia, o Senhor opera, Sara gera Isaque. E quando ali Abraão já tem Isaque nos seus braços, já tem o filho da promessa, Deus fala: oferece teu filho, teu único filho, em holocausto, entrega o teu filho. Qual atitude nossa? Será se nós temos entregado o melhor, amados, no nosso viver? Será se nós temos entregado o melhor no relacionamento com os nossos familiares? Nós temos dado o nosso melhor para cuidar dos nossos filhos, para cuidar dos nossos cônjuges, para cuidar da obra do Senhor? Será se nós temos dado o melhor? Abraão, com a sua atitude de fé, ele entregou o seu melhor. Tudo que ele tinha era o seu filho, e ele entregou. O que é isso, amados? É confiar. O que é isso? É confiar. Confiar, sabe? Isso é uma atitude de fé, e entregar o melhor. Lá no versículo 9 ao 12, vai dizer: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs de lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estende a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Amém? Atitude de fé é entregar o melhor, e por conta disso nós recebemos muito mais o melhor de Deus. Amém? E por último, o último personagem de fé que eu quero falar, que eu quero abordar nesta hora, é Moisés. Amém? Moisés. E sabe, amados, a vida deste homem é um verdadeiro, sabe, uma verdadeira atitude de fé. E nós podemos dividir, a história de Moisés, ela se divide em 3 partes, A cada 40 anos, ali desse personagem, são atitudes, que ele tem, que ele exercita, sabe, para o quê? Para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua missão. Quando eu olho para Noé, eu posso ver ali a salvação, salvação sua e da sua família. Quando eu olho para Abraão, eu posso ver ali o poder de conquista, através das atitudes de fé, o poder de conquistar em todas as áreas. Agora, quando eu olho para Moisés, eu posso contemplar o quê? O cumprimento de uma missão, de um chamado, de uma trajetória que vai requerer o quê? Fé. E quais foram as atitudes de fé deste homem? Primeira delas,
renúncia. Êxodo capítulo 2, versículo 11 diz: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Renúncia. Atitude de fé é renunciar. Moisés, ele renunciou o quê? A sua vida boa lá no palácio. Ele morava no palácio. Ele tinha todos os regalos. Ele poderia muito bem se acomodar, sabe? Porque estava muito bom para ele lá. Ele tinha de tudo. Ele era servido. Porém, Moisés sabia que ele tinha uma missão a cumprir. Então este homem, ele teve uma atitude de fé de quê? De renunciar. Para o quê? Para cumprir a sua missão, o seu chamado. Então a atitude de fé é renunciar. O que você precisa renunciar? Deus, ele quer entregar grandes bênçãos para você, mas é necessário você renunciar. Renunciar às suas vontades, renunciar talvez o seu conforto, para que mais na frente você ganhe muito mais. Segunda atitude de fé de Moisés é o que? Vencer as limitações. Ali, sabe, repousava sobre os ombros de Moisés uma responsabilidade, amados. Ali nós sabemos, ele vai visitar os seus irmãos, ali ele mata, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele mata aquele egípcio e ali descobrem que ele matou, e ali o que ele faz? Ele foge e já entra na segunda etapa da sua jornada, da sua vida. Os seus, a partir de 40 anos em diante, até ali os 80, era exatamente o período onde ele tinha que exercer a sua fé. Para quê? Para vencer, a atitude de fé dele, vencer os seus medos e as suas limitações, amém? Então ele é ali lançado, sabe, ali no deserto, para quê? Para ser forjado. Ele tinha que vencer os medos, porque logo, em breve, Deus daria uma grande missão de quê? De tirar o seu povo das mãos ali de Faraó, tirar o seu povo que estava cativo no Egito e levá-los, encaminhá-los para uma terra que mana leite e mel. Sabe, amados, então, mas Moisés, ele precisava o quê? Vencer. E a atitude de fé é vencer os nossos medos, vencer as nossas limitações, nos deixarmos sermos tratados pelo Deus Todo-Poderoso. Êxodo capítulo 3, versículo 9 ao 12 diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então, amados, aqui Moisés, ele tinha que vencer os seus medos. Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés tinha medo de falar. Moisés não sabia, sabe, como que ele ia, qual nome ele ia se portar quando chegando ali em frente de Faraó. Moisés, ele tinha que romper. O que você precisa romper? Atitude de fé é romper as tuas limitações, é se preparar para o cumprimento da tua missão aqui na terra. Sabe, talvez Deus tem te chamado, sabe, te levanta, eu quero te enviar em missões, te levanta, eu quero te usar, mas você não tem uma atitude de fé, de se preparar, de se permitir o lapidar de Deus, de vencer os teus medos, as tuas limitações. Mas Moisés, ele se permitiu e o Senhor tratou. Foram 40 anos, mas ele foi ali tratado. E a última atitude de fé deste homem foi ser um agente de milagres, amém?
Cumprimento de missão, amados, é o quê? É ser agente de milagres, sabe? E foi exatamente isso que Moisés foi através das suas atitudes de fé. Atitudes de fé. Ele foi tratado, sabe, lá no deserto. Deus diz assim, olha, mas ele questionando a Deus, mas Deus, como é que o faraó vai acreditar em mim? Deus diz assim, olha, pega o que tu tem na tua mão aí, Moisés, esse tem um cajado, então lança. E ali quando ele lançou no chão, virou uma serpente. Então, sabe, a atitude de fé desse homem foi o quê? Foi ser um agente de milagres. Ali, através deste homem, as 10 pragas foram lançadas ali no Egito. Através, sabe, deste homem, sabe, ali quando tocou o seu cajado ali no rio, na beira do rio, do mar vermelho, e ali ele se abriu, sabe, uma atitude deste homem fez com que o quê? Que o maná descesse dos céus, amados. Ele clamasse a Deus e o maná ali desceu para saciar a fome do povo, sabe, e ali o fogo do Senhor estava protegendo ali no deserto. Atitude de fé, Pai, deste homem chamado Moisés, fez com que ele recebesse as leis do Senhor. Ele subisse, sabe, tão alto para receber as leis, para reger o povo de Deus. Atitude de fé deste homem fez com que ele fosse um grande intercessor do povo de Deus ali no deserto. Quando a ira de Deus, sabe, ia recair sobre o povo, ali estava um intercessor, ali estava um agente de milagres. Isso amados, isso são atitudes de fé. E foi através da atitude de fé deste homem que ele fez o povo de Deus alcançar a terra prometida. Sabe, amados, essas atitudes que nós precisamos ter, atitudes semelhantes às atitudes de Noé, de Abraão, de Moisés. Deuteronômio 34 diz: então subiu Moisés nas campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Sabe, amados, o povo conquistou, mas foi atitude de fé, de agentes, sabe, de milagres. E o que nós podemos concluir com essa mensagem? Que nós precisamos, como nunca, exercitar a nossa fé. Lá em Hebreus 5,14 diz: no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto o mal. O exercício da nossa fé vai produzir maturidade. E para isso, será necessário o quê? Passarmos pelo teste do tempo. A fé é isso, amados. Nós passamos a fé, o exercício da nossa fé. No exercício da nossa fé será necessário o teste do tempo. Lembra de Noé? Para ele construir. Sabe quanto tempo foi ali para construir aquela arca? Sabe quanto tempo foi recebendo, sabe a zombaria das pessoas, escarnecendo dele? Sabe quanto tempo foi, os seus ombros feridos de carregar, as madeiras e fazer conforme aquilo que Deus o instruíra? Foram mais ou menos 100 anos. O exercício da fé deste homem passou pelo teste do tempo. E sabe quanto tempo ele passou dentro da arca? 370 dias dentro de uma arca, confinado. E Abraão, foi fácil para ele conquistar?
Foi fácil? Não foi. Ele recebeu ali o chamado aos seus 75 anos. Isaac foi nascer quando ele já tinha ali 100 anos. Noé, Abraão, ele passou pelo teste do tempo. E Moisés, foram 40 anos de preparação. E depois mais 40 anos de deserto para cumprir a missão a qual foi confiada. O certo é, amados, que a fé, ela produz a esperança. A fé, ela produz a certeza, a convicção de que tudo aquilo que nós esperamos se concretizará. Tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós clamamos, nós vamos alcançar. Porque a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Exercite a tua fé nesses dias. Exercite. A fé, ela é o combustível para a tua caminhada terrena. E eu quero te dizer, para a gente finalizar, que a fé é a linguagem dos céus. A fé é a linguagem dos céus. É somente por ela e através dela que nós conseguimos conectar com a verdade dos céus. Entende isso? Os milagres, como que nós vamos conseguir? Como que nós vamos acessar os céus? A mão do Senhor em nosso favor através da fé, que é a convicção das coisas que nós esperamos. Aí sim, você move a mão do Altíssimo a teu favor. Quando você entrega, quando você confia, quando você descansa totalmente no poder do Altíssimo. Lembre-se, a fé é a linguagem dos céus. Alcance grandes coisas, grandes bênçãos em todas as áreas da tua vida, no exercício da tua fé, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa semana que se inicia possa vir repleta de muitos milagres. Vamos exercitar a nossa fé. Vamos exercitar a cada dia nossa confiança no poder de Deus, amém? De nos guardar, de nos proteger, amém? De nos proporcionar grandes conquistas e de nos ajudar no cumprimento, no alcance, sabe? Da nossa missão aqui terrena, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa te proteger e te guardar em toda a tua caminhada, em nome de Jesus, que a tua casa, que a tua família seja protegida nesses dias difíceis, que você possa, que cada dia possa ser gerado essa fé, uma fé inabalável, para que você conquiste grandes milagres, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, irmãos, como é bom sermos ministrados pelo nosso Deus. Tenho certeza que você foi grandemente abençoado com essa palavra de fé que a pastora Leusa acabou de ministrar ao teu coração. Quero avisar você que na quinta-feira nós temos a continuidade da série As Bem-aventuranças da Bíblia com o pastor Elton Gama. Não deixe de acompanhar, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar essa palavra com os teus amigos e familiares. Amém? Que você tenha uma boa semana na presença do Senhor. Fica na paz.